por isso, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Nós ainda vamos ter recebimento de membros hoje, depois da palavra, e nós vamos orar por um casal que se casou e está se mudando. Então tudo hoje vai ser assim bem legal. Tem muitas coisas legais para acontecer, mas o mais importante é o que o Senhor quer falar com a gente. Eu tenho uma palavra de Deus gerada no coração do Senhor para a nossa igreja. Essa palavra Deus me deu há uns 15 dias atrás, ou um pouco menos. Eu estava na reunião da diretoria da igreja, e Deus me mandou da diretoria da denominação, e o Senhor mandou eu pegar uma caneta e anotar, e disse para mim: eu tenho um título para a palavra e tenho o texto que você vai usar. E assim nasceu essa palavra. Antes de eu ministrar essa palavra sobre você, quem está com a gente pela primeira vez aqui, dá um tchauzinho para mim assim, ó, pela primeira vez na nossa igreja. Olá, sejam bem-vindos em nome de Jesus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali atrás, na saída, tem uma lembrança dessa noite para vocês, tá bom? Então não vão embora sem pegar a sua lembrança, registrando que a tua presença é muito importante conosco, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu perguntei para o Senhor que dia que eu ia ministrar essa palavra. Já preguei outros dias aqui na igreja, e nessa semana Ele me liberou para falar com os pastores sobre esse assunto, com os presbíteros sobre esse assunto, e agora com a igreja. O tema dessa palavra é conserto que gera conserto. Conserto com S, conserto com C, conserto de consertar, que gera conserto de espetáculo, de coisas bonitas, maravilhosas. Eu queria que você pensasse num concerto, num espetáculo agora, em algo que você gosta muito, em algo que você acha muito lindo. Eu queria que você imaginasse isso, algo que talvez uma orquestra sinfônica, talvez um espetáculo de arte, algo que você fique emocionado quando você vê e fala: nossa, quanta perfeição. Talvez um espetáculo lá do Circo de Soleil, talvez algo que enche o teu coração e fala: nossa, como que consegue fazer um negócio desse? Um negócio desse é feito a partir de muitos concertos, de muitos ajustes, de muito ensaio, de muito preparo, de muito treinamento. Por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Porque um concerto é o que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que a sua vida seja como um concerto, um espetáculo da presença de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Jesus na sua vida. Você pode falar assim: mas baseado em quê? Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância de Jesus é uma vida espetacular. É uma vida maravilhosa. É uma vida plena, abundante, próspera, com saúde. É o que o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos viver. Por que nós não vivemos? Talvez seja porque falta o outro concerto, concerto com S. Quando Paulo escreve, ele fala o seguinte: olha, não tente destruir esse corpo, porque aquele que tentar destruir o corpo, eu o destruirei, diz o Senhor. Não está falando só da habitação do Espírito Santo de Deus em mim, está falando da unidade da igreja, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo também pode ser um espetáculo, pode ser algo que mostre e revele a perfeição de Jesus. Por que a igreja não vive isso? Pode ser porque falta o conserto com S, falta ajuste, falta a gente preparar melhor. E eu fiquei pensando sobre isso, já com a palavra preparada, e eu me lembrei de casamento. Pensa num casamento aí, você já casou tem pouco tempo, é porque a gente fez aniversário de casamento esses dias, né? Talvez seja por isso que eu fiquei pensando. Casamento é um risco, né, gente? Estou falando no dia do casamento, da festa do casamento. Você vai lá na cerimonialista, lá no buffet, você contrata tudo, eles prometem para você de um tudo, mas se vai acontecer é outra coisa, não é verdade? Tem muitas noivas e muitos noivos frustrados com o dia do seu casamento, né?
E eu fiquei lembrando daqueles vídeos, né? Você chega e fala assim, eu quero aquele saxofonista entrando na igreja, e eu entrando atrás dele, a noiva pensando, né, com aquele som maravilhoso. Eu quero aquela trombeta anunciando a minha chegada, né, aquela trombeta afinadíssima, linda. E daqui a pouco, quando a noiva aponta na igreja, que a porta se abre, o trombetista vai tocar e é tudo desafinado, tudo fora de negócio, aquele troço esquisito. Eu fico na frustração da noiva. Mas sabe, muitas vezes é isso que acontece com a gente. Muitas vezes isso é o reflexo da nossa vida com Deus. A gente faz uma expectativa de um negócio muito lindo, mas a gente na realidade está vivendo algo desajustado, desafinado, distorcido, porque falta conserto. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Eu vou te pedir para você ir um pouquinho antes. Vai no 25 primeiro. Gênesis 25, verso 34. Diz assim: E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Só isso. Essa história que eu quero começar a ministrar sobre a tua vida, que é bíblica, começa com esse assunto de dois irmãos, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, Esaú o primogênito, Jacó o segundo filho. Sobre Esaú tinha uma palavra e uma bênção de primogenitura, mas um dia Esaú chegou com fome, chegou cansado, e queria comida pronta, não queria se dar o trabalho de preparar nada, queria sentar e comer, e a negociação chegou ao ponto dele abrir mão da primogenitura, da bênção da primogenitura, por um prato de ensopado de pão e lentilhas. E a palavra de Deus diz que ele desprezou a sua primogenitura. Eu fico pensando como que nós temos desprezado as coisas que Deus tem nos dado. A bênção da primogenitura era 50% de toda a herança do pai ficava para o primogênito, e o restante era dividido com o restante. E eles tinham bastante filhos naquela época. Então os outros 50% era do resto. A bênção da primogenitura era o pai liberando palavras primeiro para o primogênito. Tudo que tinha de bom, de melhor, era para o primogênito. Mas Esaú, ele abre mão disso, porque agora mais importava ele alimentar o seu corpo, a sua carne, do que pensar naquilo que ele iria perder. Deixa eu te falar uma coisa, e não é sobre isso que eu quero pregar com você hoje, mas é um recado de Deus para nós. Muitos de nós estamos perdendo aquilo que Deus tem nos dado de precioso, por conta de satisfação da nossa alma, do nosso ego e da nossa carne. Temos perdido aquilo que Deus tem para nós, porque nós queremos atender mais a nossa alma e os nossos sentimentos, do que aquilo que realmente importa. Passa por 27, Gênesis capítulo 27, verso 17. Só virar aí uma ou duas páginas da sua Bíblia, você já chegou lá. Diz assim no verso 17: Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levanta-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Agora Jacó tinha a palavra de Esaú para ludibriar o seu pai. Seu pai vira para Esaú e fala: Filho, caça lá um animal, traz para mim, estou querendo comer, está findando os meus dias, faz esse regalo para mim, faz essa vontade para mim. A mãe ouve e fala: Jacó, o seu pai está pedindo algo para Esaú, é a oportunidade que você tem. A mãe prepara o ensopado de caça, prepara a comida, entrega para Jacó. Jacó vai adiante do seu pai, já cego, já com deficiência visual, e ele fala: Eu sou Esaú, ao invés de falar: Eu sou Jacó. E agora ele recebe a bênção que seria de Esaú, Jacó recebe. Coloquei alguns pontos para você aqui.
Esaú se vendeu e Jacó enganou o próprio pai. Jacó quis mais do que podia ter, Esaú quis menos do que tinha direito. Pensa sobre isso, querido. A palavra de Deus, quando Deus fala com Davi, quando Deus está ali confrontando Davi, ele fala o seguinte: olha, se você quisesse mais, eu te daria. Não precisava pedir, só querer. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te entregar. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar, tem que querer. Jacó quis, Esaú desprezou. Jacó quis aquilo que não era dele, errou. Esaú abriu mão daquilo que era dele. Você tem aberto mão daquilo que Deus tem para te dar? Você tem aberto mão daquilo que Deus já falou sobre a tua vida? Você tem aberto mão das palavras do Senhor, os dons do Senhor, o chamado do Senhor? Querido, deixa eu te falar, tem pessoas que estão passando pela vida. Essa semana eu perdi uma tia bastante idosa já, e que fez parte da minha história, fez parte da minha vida, e se foi. E o pensamento que ficou na minha cabeça essa semana foi: o que ela deixou? O que ela construiu? O que fica dela? O que foi construído nessa vida toda, 90 anos? O que foi construído? E eu tive dificuldade de encontrar. Agora você imagina você cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, crente no Senhor, conhecedor da palavra, e abrindo mão daquilo que Deus tem para você, desprezando, não desejando aquilo que Deus tem. Esaú quis menos. O que eu quero dizer com isso? Nas relações da vida, os dois lados podem errar. Esaú errou, e Jacó errou, e mais pessoas erraram, mas eu quero focar em Jacó e em Esaú. O que acontece depois do erro? Capítulo 27 ainda, verso 41, diz assim: Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse no seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levanta-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. O que aconteceu depois de um engano, depois de um erro? Agora começa um tempo na vida de Jacó e na vida de Esaú, que eu quero chamar de hiato. Um tempo onde tudo para. Jacó vai para a casa de Labão. Jacó se apaixona pela filha de Labão. Labão faz uma negociação com ele, promete ela em 7 anos. Quando vai entregar, não entrega ela, entrega a irmã mais velha. Ele tem que trabalhar mais 7 anos. A vida de Jacó não foi fácil. Jacó encontrou um enganador mais enganador do que ele. Jacó encontrou um esperto mais esperto do que ele. Deixa eu te falar, esperto. Você que se acha esperto, deixa eu te falar, o mundo está cheio de esperto, e pode ser que tenha um mais esperto que você. A vida de Jacó fica presa agora. Agora ele quer a esposa, 7 anos preso, escravo, trabalhando. Agora ele não tem a esposa, mas 7 anos preso, trabalhando. Agora ele tem as duas, ele queria só uma, agora ele tem duas, 14 anos preso. Agora ele fala: eu vou embora. Labão vai atrás dele, preso. Deixa eu te falar, coisas que não são resolvidas na sua vida te prendem. A primeira reação, a primeira situação que acontece quando nós temos um problema, o primeiro sentimento que brota da alma é fugir. Deixa eu te falar um negócio, isso não é próprio de você não é só você não. A palavra de Deus fala que quando Eva é enganada pela serpente e convence o seu marido a comer da árvore da ciência do bem e do mal, a pergunta que Deus faz para eles é: onde vocês estão? Porque agora eles estavam fugindo da presença de Deus.
todo pecado, todo erro, todo desajuste, o primeiro sentimento da alma é fuga. E toda vez que você foge, você não resolve o problema. Toda vez que você foge, você aprofunda a derrota, você aprofunda o abismo. Querido, deixa eu te falar, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não resolvem problemas, as pessoas abandonam. As pessoas deixam de lado, e a frase é: não, o tempo resolve tudo. É mentira. O tempo enferruja tudo, o tempo deteriora tudo, até a gente. O tempo faz a gente ter mais ruga, ficar mais murchibento, até com a gente é assim, mais cansado. A palavra de Deus diz que os fins dos dias é cansaço. O tempo não resolve nada, o que resolve as coisas é a sua decisão de querer resolver as coisas. Depois da fuga, Jacó vai experimentar maldição na sua vida, vai experimentar atraso na sua vida, vai experimentar prisão na sua vida. Quantos crentes estão experimentando hoje isso na sua vida? Vivem aprisionados por pensamentos, aprisionados por acusações, aprisionados por palavras, porque não se resolveu lá atrás. Querido, eu conheço um monte de gente, eu converso com um monte de gente, e muitas das vezes me espanta a pessoa dizer assim: não, desde o dia que eu ouvi isso do meu pai, nunca mais eu consegui fazer. Nunca mais eu caminhei. Desde o dia que eu ouvi isso do meu ex-marido, da minha ex-esposa, da minha mãe, do meu ex-relacionamento de namoro, desde o dia que eu ouvi isso do meu ex-patrão, a minha vida nunca mais foi para frente. Que poder é esse que nós estamos dando para as pessoas, querido? Desde o dia que eu ouvi isso do meu ex-pastor, a minha vida, que poder é esse que nós estamos dando para as pessoas? Para nos aprisionar, para nos impedir de caminhar na palavra do Senhor e viver o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Mas sabe por que nós damos esse poder a essas relações? Porque a gente não resolve. Eu vou falar uma coisa para você. Eu posso dizer isso para você. Eu tento resolver meus problemas. Eu busco em Deus a solução. Eu não pregaria essa palavra para você se eu não tivesse autoridade sobre esse assunto. Eu vou atrás, eu pergunto o que aconteceu, eu peço perdão se for necessário, eu perdoo, porque eu não quero ficar preso a nada nem a ninguém. Eu quero ser livre, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu quero fazer valer o sacrifício da cruz. Ele morreu na cruz por mim, para me dar livre acesso ao Pai. Nada nem ninguém pode impedir eu de chegar perto do Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, o sangue foi derramado, eu fui perdoado e justificado pela cruz. Eu vou caminhar na direção do Pai. Você quer viver isso na sua vida também? Você quer experimentar isso na sua vida também? Um problema vai te trazer maldição, atraso e prisão. Não fuja dos teus problemas, resolve. Essa palavra de hoje é uma palavra de muita importância, dizendo para você: vá atrás e resolva. Não deixe nada, nenhuma situação, nenhuma palavra, ninguém prender a tua vida, porque isso é artimanha do inferno contra você. O que eu preciso fazer então, bispo? Você precisa tomar a dianteira, você precisa caminhar em direção à solução. Deixa eu te falar um negócio: se você fizer isso nessa noite, você vai experimentar algo extraordinário na sua vida. O fato de você decidir no seu coração: eu vou resolver, eu vou atrás, eu vou tomar a dianteira do negócio, eu vou caminhar em direção o Espírito Santo de Deus já começa a agir na sua vida. Eu mandei essa mensagem, foi quinta, sexta, para os pastores e para os presbíteros, e eu já tenho resposta. Primeiro eu passei para os pastores, e foi bem mais forte do que essa que eu estou falando para você aqui, porque eu não posso pregar algo que os meus pastores não estão vivendo. E eles já começaram a me ligar: bispo, eu tinha esse negócio, mas eu procurei, eu fui atrás, já mudou tudo. Querido, é a palavra de Deus, querido, é direção do Espírito Santo de Deus para nós. Você precisa tomar a dianteira, você precisa sondar o teu coração e falar assim: o que está me impedindo de viver um concerto, um espetáculo de vida em Jesus? Olha o que fala, Gênesis 32, diz assim:
Jacó enviou mensageiros, adiante descia Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhe deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Repete comigo assim: meu senhor Esaú. Guarda essa expressão. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor à sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Só até aí. Pensa na situação. Primeira coisa que eu quero falar para você: se você quer resolver problema, vá com a postura correta. Se posicione da forma correta. Se você quer resolver alguma coisa cheio de argumento, cheio de justificativa, cheio de acusação, o teu pastor está falando para você: você não está pronto para resolver problema. Quem quer resolver problema tem a postura de Jacó. Fala para Esaú: o seu senhor, o meu senhor, eu sou servo dele. Eu estou indo ter com ele na condição de servo e não de senhor. Pensa sobre isso. Outra coisa, cuidado com o que você ouve nessa solução de problemas. Imagina a cena: Jacó está com a sua família, Jacó está com as suas servas, Jacó está com os teus filhos, com as suas esposas, e ele fala: eu estou indo em direção a Esaú para resolver um problema. Eu estou indo em relação a Esaú para me reconciliar. O servo dele vem e fala assim: ele também está vindo, mas ele trouxe 400 homens com ele. O que você pensa? Qual era a palavra que Rebeca tinha sobre Jacó? Foge, que o seu irmão quer te matar. Aí a notícia que vem é 400 homens. O que você faz, querido? O que você faz, corajoso? O que você faz, machão, fortão? Você continua ou você foge? Sabe o que Deus fala comigo? Cuidado com o que você ouve nesse caminho de solucionar problemas. Vão ter pessoas que vão dizer assim: não vai não, ele não vai te aceitar não, não vai não, ele vai te esculhambar, não vai não, vai dar ruim, não vai não, isso não está certo. Pessoas vão ser usadas para te amedrontar, para te impedir de resolver os teus problemas. Não pensa nisso não. Continua o seu caminho, você vai ver que lá na frente dá certo. Jacó resolve então o problema de acordo com as suas limitações. Olha o que fala no 33, verso 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú, correndo ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as servas, ele e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor à sua presença, penso que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E insistiu com ele, até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Só até aí. Eu quero desafiar você a pensar sobre esse processo. Jacó olha e vê Esaú lá no horizonte, e ele separa agora por ordem de importância. Primeiro vai ser as servas, depois Lia, e depois Raquel e José.
se ele quiser matar alguém, vai matar primeiro as servas. Nossa, pastor, que coisa horrível. Mas era um plano de Deus. José precisava ser preservado. Tinha um plano de Deus sobre a vida de José. Depois Lia, e depois Raquel e José. Quando ele vê Esaú se aproximando, ele vai adiante de Esaú e ele se prostra 7 vezes em terra, para Esaú ver. Por que 7 vezes? Não bastava só uma. 7 vezes é a totalidade. 7 é o número da totalidade. 7 vezes totalmente prostrado, totalmente entregue, totalmente servo, para que Esaú soubesse que ele estava ali desarmado, ele estava ali na condição de servo, para receber a graça do irmão. Totalmente entregue. Querido, se você quer resolver alguma coisa, vai sem reservas. Protege o que você tem que proteger, mas vai sem reservas. Homem, quando você tiver alguma coisa para resolver, não põe sua mulher na frente não, vai você na frente. Vai você na frente, se prostra se for preciso, se prostra totalmente prostrado e fala, eu preciso resolver com você. Faça isso com as pessoas que até te ofenderam, com as pessoas que erraram, como Esaú também errou, não tem problema, mas resolve os teus problemas. Quando ele chega diante de Esaú, a postura de Esaú fala, por que você está pondo tantas coisas diante de mim? Eu não preciso de nada, eu não sou carente de nada, tudo que você está me oferecendo eu já tenho. Mas Jacó insiste, sabe por quê, querido? Toda vez que eu preciso resolver algo, toda vez que eu preciso consertar alguma coisa, eu preciso criar uma atmosfera de honra. E aí vai um segundo ensinamento precioso para a gente, se você quer consertar as coisas. Conserte as coisas baseado numa atmosfera de honra. Prepare um ambiente de honra, leve alguma coisa, entregue alguma coisa que seja valiosa para você ou que agrade o outro. Jacó precisava selar esse negócio. Esaú diz, eu não quero, eu não preciso, mas ele insiste, porque ele precisava selar esse momento de reconciliação. A gente quer resolver nossos problemas, mas a gente quer resolver os nossos problemas porque a gente acha que a gente foi injustiçado. Eu sei que a palavra é dura, mas é verdade. A gente vai resolver com o nosso patrão, mas não é porque a gente acha que a gente precisa resolver, é porque ele foi injusto com a gente. Com os nossos pais, porque pai, você não me deu atenção a vida toda, você não me amou como devia amar, você não fez o que devia ter feito, por isso agora eu estou assim, mas vamos lá, vamos resolver esse problema, eu te perdoo e você me perdoa. Não. Isso não é uma postura de alguém que quer resolver o problema. A postura para resolver é uma postura de compaixão e de gratidão. É saber que eu fiz parte do problema e eu quero fazer parte da solução. Jacó quis agraciar, quis honrar Esaú. E aí você pode pensar assim, bispo, mas isso não é um negócio tão fácil de se viver. Eu concordo com você. Por que Jacó conseguiu viver isso? Porque antes disso tudo acontecer, Jacó teve um encontro com Jesus, com o Senhor. Jacó teve um encontro com Deus. No verso 22 do capítulo 32, vai começar a contar essa noite de Jacó. Jacó separa todo mundo, atravessa com eles o vale, e agora fala, eu preciso ter um tempo com Deus. Olha aí, verso 22 de Gênesis 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou 2 mulheres, as 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e os fizeram passar o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele. Até o romper do dia, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não mais será Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa,
porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do seu quadril. Eu estou caminhando para o final, mas eu quero dizer alguns pontos muito importantes desse momento que foi pré-solução com Esaú. A primeira coisa é que ele lutou com Deus, ele teve um encontro com Deus. Se você não colocar Deus na sua vida de verdade, você não consegue vencer nessa vida aquilo que Ele tem. Aí você fala assim, o que acontece se eu me encontrar com Deus? Talvez você saia mancando. Talvez você saia marcado para o resto da vida. Talvez Deus vai colocar uma marca em você que todos vão ver. Todos vão saber. Mas deixa eu te falar, duvide de homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, que não manquem, que não têm uma marca, que não correm o risco de serem humilhados por essa marca. Ser alguém que manca nessa época, querido, era um ponto de maldição. Paulo quando questiona Jesus e fala, olha, o Satanás vem esbofetear a minha cara todos os dias, o meu rosto todos os dias, eu tenho um espinho na carne. Jesus fala com ele, olha, a minha graça te basta, você vai continuar com essa marca. Um grande homem de Deus. Cuidado com pessoas perfeitas demais, cuidado com pessoas que se colocam com muita perfeição. Eu tenho defeitos, a minha igreja tem defeitos, mas nós somos marcados pela marca de Deus em nós. Nós podemos mancar, mas mancamos porque um dia tivemos um encontro real com Deus, porque um dia tivemos um encontro real com Jesus, e a presença dEle nos marcou. Se você não quiser ser marcado na sua vida, eu vou te falar algumas coisas muito fortes. Tem problemas que você vive hoje, tem situações que você vive hoje, que o Senhor quer curar, mas Ele não quer que você esconda. O Senhor quer te curar disso que você vive hoje, o Senhor quer te libertar disso que você vive hoje, para que seja de testemunho, para que outras pessoas possam ser curados. Espírito Santo de Deus. Talvez você não recebeu ainda do Senhor essa cura, você não recebeu do Senhor essa libertação, porque você não está disposto a usar isso como ferramenta de salvação para outras vidas. Talvez você quer ser curado só para você esconder dentro de você e falar assim, ninguém sabe que eu passei por isso. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu quero te marcar, para que a marca que eu tenho em você seja por testemunho da minha vida em você. Está disposto a isso? Está disposto as pessoas olharem para você e falar assim, mas você já viveu isso? Eu já vivi, mas eu fui liberto para a glória de Deus. Mas você já tem, eu tenho essa marca na minha vida, mas não é mais uma ferida, agora é uma cicatriz. Agora não é mais uma ferida aberta, agora é uma cicatriz restaurada, fechada, é só uma marca, é só algo que aponta para o poder de Deus e para aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Assim como a minha ferida se cicatrizou, a sua também pode se cicatrizar, porque o Deus é o mesmo. Primeira coisa, seja marcado pelo encontro com Deus. A segunda coisa é que o homem muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó. Deus muda a identidade de Jacó. Querido, eu sei que você tem um nome. Hoje pela manhã eu estava até conversando aqui, falando sobre isso. Contei que lá em casa esses dias a gente estava falando sobre os discípulos, e cada um falou, eu acho que eu seria João, acho que eu seria Paulo, eu acho que eu seria Mateus. A gente brincando, qual é o discípulo que a gente falou, eu acho que eu seria Paulo mesmo. Aí a pastora Carla falou assim, seu pai te deu esse nome querendo que você fosse Paulo mesmo. Eu falei, pois é, né, só não quero as chibatadas, mas tudo bem. Um grande homem de Deus, sofreu demais, né, mas enfim, você tem um nome. Agora deixa eu te falar, o diabo quer mudar o teu nome. O teu pai te batizou com o nome, a tua mãe te batizou com o nome, o Senhor tem um nome, o teu nome escrito no livro da vida, amém ou não amém? Mas aqui na terra, Satanás quer mudar o seu nome. Satanás quer mudar a sua identidade. Satanás quer roubar a tua identidade. Querido, deixa eu te falar, é muito sério o que eu estou te falando. Satanás quer fazer isso no meio da igreja, não é lá fora. É aqui, no meio da igreja. Satanás quer mudar a direção daquilo que Deus te criou. Quantos problemas nós temos dentro da igreja, quantas tretas nós temos dentro da igreja por uma questão de identidade.
A pessoa olha alguém cantando e fala: nossa, mas é tão lindo o concerto do louvor, eu quero participar disso. Mas ela não tem o dom de cantar, ela não é afinada, ela não quer aprender, ela não quer ensaiar, ela não quer treinar, ela só quer participar do concerto, mas ela não quer participar do outro concerto. E aí o pastor corajoso fala para filho: você não pode participar, filha, isso aqui não é o teu lugar. E aí gera uma frustração, uma ferida que não é fechada, e nunca mais aquilo se rompe. Aí o Satanás pega alguém que tem um chamado, que tem um dom, que sabe cantar, que canta como um passarinho, mas alguém da sua família diz para ele: você é muito exibido, você gosta de aparecer, por que você tem que ficar fazendo isso para os outros? Você quer aplauso? A igreja não é lugar de artista, não. Aí você se fecha naquilo, senta no seu lugar, e quando o pastor fala com você: nossa, você canta tão bem, por que você não vem participar do louvor? Você fala: ai, Deus me livre, imagina eu tão pequenininho, tão humildezinho, tão nenenzinho de papai, não dou conta. E aí você também é uma pessoa frustrada. Percebe como é que o diabo toca na nossa identidade? Dentro da igreja do Senhor Jesus. Quero desafiar você a se encontrar com Deus, deixar Ele tocar no seu corpo, deixar Ele marcar você, e deixar Ele dizer para você qual que é o nome que Ele te chama, qual que é o chamado que Ele tem na sua vida, qual que é a identidade que Ele tem para você. Essa noite é uma noite de restauração de identidades, essa noite é uma noite de restauração do que o Senhor quer fazer na sua vida. Aí você fala para mim assim: e o final, bispo? O final que com a marca do Senhor e com a identidade trocada, você pode agora dar nome para os lugares. Agora você tem autoridade para mudar o nome de onde Deus te colocou. Agora você tem autoridade para mudar ambientes, para mudar situações, para mudar circunstâncias. A palavra de Deus conta que Jesus atravessa o lago e chega em Gadara. E quando ele chega ali, tem um homem que andava nu, um homem que arrebentava as correntes, que vivia nos sepulcros, que atormentava aquela cidade. Ele era mantido por uma legião de demônios. Jesus vai ter com ele, e ele fala: por que você veio aqui me perturbar? Eu sei quem você é. E Jesus manda embora aquela legião de demônios. Aquele homem agora é liberto, e agora aquele homem vira para Jesus e fala assim: me deixa ir contigo. Ele falou: não, vai e conta para os outros o que eu fiz na sua vida. Eu mudei a tua identidade. Agora você tem autoridade para mudar isso que acontece nessa região de Gadara. 10 cidades estão debaixo do testemunho de um homem que era endemoniado por uma legião de demônios. Quando Deus muda a tua identidade, querido, você tem autoridade. Uma mulher, meio-dia, vai buscar água no poço. Jesus resolve passar pelo poço, muda o seu caminho. Não era por ali que ele devia passar, mas ele fala para os discípulos: vão vocês, eu vou passar por aqui. Ele está no poço agora. Essa mulher vai pegar água e começa a conversar com ele. Ele pede água e ela fala: mas quem o senhor é? O senhor não devia falar comigo, o senhor é judeu, eu sou samaritano. Os judeus não se dão com os samaritanos, não faça isso. Ele fala: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água da vida e você nunca mais teria sede. E ele vira para ela e fala: vai buscar o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. E fala: bem disse, eu sei que não tem, porque o que tem agora não é seu. Deus começa a tocar a identidade dessa mulher, Jesus começa a tocar a identidade dessa mulher, e agora quando ela volta para anunciar que ela tinha encontrado Jesus, ela não volta como uma mulher amante de um homem casado, ela volta como uma mulher que teve o encontro com Jesus, e ela agora tem autoridade para dizer: eu encontrei aquele que nós estávamos esperando. Querido, se Jesus tocar a sua identidade hoje, a autoridade na sua casa muda, a autoridade no seu trabalho muda, a autoridade na sua empresa muda. Mas sabe por que isso pode não acontecer? Porque falta conserto, porque falta ajuste. Queria que o louvor subisse para me ajudar. Porque falta ajuste. Quem está te impedindo de viver isso?